Olá, meus amores! Bons dias! Olha nós aqui de novo juntinhos para mais uma aula. Pois é, e hoje, aula de matemática, vamos falar de três assuntinhos que serão tratados na nossa revisão. E aí a gente vai prestar muita atenção para não errar. O primeiro assunto é média aritmética. A gente vai aprender a calcular a média aritmética, a média global. O outro assunto é perímetro. Vamos aprender a medir perímetros de figuras planas. E o terceiro assunto é situações problemas. Como resolver situações problemas? Como analisar uma situação problema para resolvê-la, para decodificar todos os dados e conseguir desenvolver um raciocínio lógico para resolver aquela situação problema sem erro. Isso é muito legal. Pois bem, vamos então começar com média. Pegar aqui o meu caderninho e os meus lápis e os meus pincéis. Olha, quando a gente fala em média, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o equilíbrio. A qualificação de uma determinada coisa. Ficou aqui na média. Nem foi tanto, nem foi tão pouco. Média é mais ou menos isso mesmo, esse equilíbrio das notas, esse equilíbrio de valores. Suponhamos que eu diga que lá na nossa sala a média em ciência seja 8. Aí você pode pensar, todos tiraram 8? Não, nem todos tiraram 8. Talvez tenham algumas crianças que tenham tirado 6. Porém, outras tiraram 9, 10, e aí, quando juntou todas essas notas e fez a divisão, equalizou esse resultado. E aí eu posso dizer que, em média, as minhas crianças têm 8, tem média 8 em ciências. Não que todas tenham tirado 8, mas que quando eu equalizei, ficou esta média. Aí eu vou dar um exemplo, já que estamos falando de escola, já que estamos falando de média, de notas, e que quando a gente fala de nota, a primeira coisa que vem à cabeça mesmo, de média, a primeira coisa que vem à cabeça mesmo são notas escolares. Eu vou dar um exemplo muito rápido e muito básico aqui. Suponhamos que lá na nossa sala a gente tenha 4 avaliações bimestrais. A primeira avaliação, eu vou anotar aqui, vou anotar de vermelhinho, pronto. Então, a gente vai ter a AV1, primeira avaliação, AV2, segunda avaliação, AV3 para terceira avaliação, AV4 para quarta avaliação. Pronto. Suponhamos que eu tenho um aluninho lá que se chama Joãozinho, e Joãozinho, na primeira avaliação, ele tirou 6. Nota bem ruim. Não gostei. Conversei muito com o Joãozinho, a mãe de Joãozinho também, enfim. Na segunda nota, na segunda avaliação, Joãozinho já alcançou 7. Melhorou bastante, né, Joãozinho? Mas nós continuamos persistindo em Joãozinho, porque o Joãozinho é um aluno maravilhoso, não é porque um aluno espetacular feito Joãozinho está com uma nota dessa. Na terceira avaliação, Joãozinho já chegou a 8. E na quarta avaliação, Joãozinho chegou a 9. Olha só como melhorou a pontuação de Joãozinho, a avaliação pedagógica de Joãozinho. Aí, como é que eu vou? Eu posso colocar todas as notas? Não. No primeiro bimestre, vai para a caderneta apenas uma nota. Então, eu vou ter que equalizar essas notas, fazer uma média global dessas notas. E como eu faço essa média global dessas notas? Veja, eu vou juntar todas as notas e depois eu vou pegar essas notas e vou dividi-las por 4. Aí você pode me perguntar, e por que, Pro, vai ser dividido por 4? Vai ser dividido por 4 porque ele foi submetido a 4 avaliações. Então, eu somo as avaliações e divido pela quantidade de avaliações que teve, 4. Então, vamos lá. Vou dar uma viradinha aqui. Nesse processo aqui, eu posso usar a estratégia que eu quiser para fazer essa adição. Eu posso sair adicionando todos, posso até contar nos dedos, caso eu queira, caso eu ainda não tenha conseguido abstrair muito bem essas questões. E eu posso também juntar os 2 primeiros termos, os 2 segundos termos e depois juntar os resultados. Vai ser isso que eu vou fazer. Eu tinha 6 mais 7, né? 6 e 7, 13. E eu tinha 8 mais 9. 8 mais 9,
17. Aí agora eu vou fazer aqui a operaçãozinha de 13 mais 17. Vou pegar aqui o meu vermelhinho. 7 mais 3, 10, foi 1. 1 mais 1, 2, com mais 1, 3. Pronto. Média, ele alcançou no primeiro bimestre 30 pontos. E aí, o que eu vou fazer com esses 30 pontos? Eu vou dividi-los por 4, que foi a quantidade de avaliações pelo qual o garoto foi submetido. Aí, vamos lá. A gente já sabe também que para resolvermos divisão, nós precisamos saber resolver multiplicação. Então, vamos fazer aquele esqueminha que a gente já aprendeu, que é muito mais rápido e muito mais prático. Eu vou fazer aqui uma tabelinha do lado, ó. 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4, 4 vezes 5, 4 vezes 6, 4 vezes 7. Então, vamos lá. 4 vezes 8, 4 vezes 9, mas vamos lá. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 9, 32. E aí eu já nem vou fazer o 4 vezes 8. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. Eu já não vou nem concluir a tabelinha, porque eu já consegui aqui o que eu quero. Mas vocês podem concluir para outras, no caso, na avaliação, podem manter a tabelinha de vocês, porque vai que você precisa de um número maior para uma outra operação. Então, vamos lá. Eu vou pensar o seguinte, qual é o número que eu multiplico por 4 que dá 30, ou muito próximo de 30? Já sei qual é, ó, 7, que dá 28. Se eu colocar 8, vai ultrapassar, vai para 32. Então, eu vou colocar o 7 aqui e vou fazer aquela perguntinha básica. 7 vezes 4, tá aqui, 28. 28 para chegar em 30. Faltam 2. Eu também posso fazer aquela operaçãozinha de menos aqui que dá no mesmo. 30 menos 28, 2 da mesma forma. Pronto. Eu já sei que a média dele vai ser 7 alguma coisa, porque ainda sobrou 2 aqui. Para eu resolver essa multiplicação aqui deste número 2 que sobrou e não tem mais nada para descer aqui, eu vou transformar esse número aqui em um decimal. Só que antes disso, eu vou fazer uma explicação super rápida para vocês saberem como nós vamos chegar nesse resultado final. Veja, 7, e sobrou 2 pontos. Como é que eu faço, então, para dividir 2 pontos nos 4 que tinha lá, nas 4 parcelinhas de nota que tinha lá? Se eu quiser dividir esses 2 pontos nas 4 parcelinhas, eu posso colocar meio ponto nessa, meio ponto nessa, meio ponto nessa, meio ponto nessa, que vai dar exatamente 2 pontos, ó. Meio com meio deu um ponto, meio com meio deu outro ponto, os 2 pontos aqui, tá vendo? E veja como vai dar exatamente esse meio aqui, ó. Eu venho aqui, 2 não dá para dividir por 4 e eu não tenho mais nenhum outro número aqui para eu juntar com ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar vírgula, vou colocar 0 aqui, e aí vai ficar 20. E 20 dá para dividir por 4. É por isso que vai dar esse decimal, é porque eu estou pegando um número que foi resto, que foi sobra desta operação, e eu estou dividindo. Vocês lembram que vocês costumam dizer, mas dá para dividir no meio? É exatamente isso que eu estou fazendo agora, por isso será decimais. Então, 20 dá para dividir por 4. E olha ele aqui, ó. Qual é o número que eu multiplico por 4 que dá 20 ou muito pertinho de 20? 5, dá exatamente. E olha aí, o meio ponto que a Pró tinha falado. Aí eu vou dizer 5 vezes 4, 20. Para chegar em 20, 0. Então, a média do nosso coleguinha lá vai ser 7. A média global dele vai ser 7,5. E aí, veja que agora aqui cabe uma reflexão. Eu consegui fazer chegar à média global desta unidade deste bimestre aqui do meu aluno. Mas vejam, o meu aluno, olha as 2 notas maravilhosas que o meu aluno tirou aqui. Porém, a média dele foi 7,5. Por que a média dele foi 7,5? Porque, veja, ele tinha tirado, infelizmente, uma nota que não foi tão boa aqui no início. Quando eu digo que vale uma reflexão, é isso. Veja, compreenda,
quanto mais boas notas você fizer, melhor, porque quando a professora vai fazer esta média global, uma nota ruim pode quebrar notas boas que você teve. Então, o esforço para ter notas boas é o que você precisa ter sempre. Se esforçar para tirar as melhores notas possíveis, para não acontecer estas questões aqui na hora da média global. Viu, meus amores? Então, olha aí, estudar média não é só saber como é que chega na média, é saber resolver a operação que chega na média global, não. Estudar média também é uma reflexão importante. E agora, vamos falar do perímetro. Olha, a gente sabe que perímetro é a mesma coisa que contorno. A mesma coisa que contorno. Lá na sala falamos sobre isso, explicamos sobre isso. E o perímetro, ele é sempre medido em metros, porque a unidade de medida é a grandeza, a unidade de medida que a gente usa para medir espaços, para medir distâncias, é o metro. Para medir o comprimento, é o metro. Então, o perímetro, a gente vai sempre chegar na medida final dele usando o metro. Vejam, eu vou fazer uma simulação aqui para chegarmos também a um resultado interessante. Olha, suponhamos que essa figura plana que eu estou apresentando para vocês agora aqui, ó, este retângulo aqui, ele seja a representação da quadra de basquete do prédio do condomínio em que um de vocês moram. Eu vou colocar números pequenos, vou colocar uma metragem pequena aqui, para a operação ser mais rápida. Então, suponhamos que aqui seja 30 metros de cada lado, mas vamos colocar 3 apenas? Pronto, vamos reduzir. Pronto, então 3 metros. Gente, eu estou observando que esta lateral tem o mesmo tamanho que essa lateral. Então, se aqui é 3, aqui também será 3. E suponhamos que aqui seja 50 metros, mas vamos colocar 5. Pronto, 5 metros. Se aqui é 5, aqui também será 5. Então, veja, 5 mais 5, 10. 3 mais 3, 6. 10 mais 6, 16. Então, ó, o perímetro desta quadra aqui, se ela fosse de 3 metros aqui nessas laterais, nessa altura aqui, nessas laterais, e de 5 nas outras duas, seria de 16 metros, porque eu fiz exatamente, ó, a medida do contorno. Vou colocar aí, quando os contornos são assim, suponhamos que fosse um quadrado perfeito, 4, 4 e 4, 4, 4, 4 e 4, eu só ia fazer essa soma e aí saberia qual era o contorno dele. Mas muitas vezes pode acontecer desse contorno, ele vir em cada lateral com um tamanho diferente. Veja, vou apresentar aqui Pronto, suponhamos que eu tenha que fazer a medição desse espaço aqui. Suponhamos que aqui seja um terreno e eu tenho que fazer a medição desse espaço aqui. E que cada lateral tem um tamanho diferente. Pronto. Suponhamos que esse aqui seja 5. Pronto, 5 aqui. Aqui seja 2. 2, aqui seja 3. Aqui seja... Precisa de 1. Aqui seja 6. E aqui seja 4. Não, vamos colocar 7 mesmo. Pronto. E suponhamos que aqui seja 7. Ok. Então, eu preciso saber o contorno, o perímetro deste espaço aqui. Tenho que saber qual é o perímetro desse espaço aqui, porque eu estou pensando em cercar esse espaço com um arame. Vou comprar uma quantidade de arame e eu tenho que saber quanto é que é o perímetro desse espaço. Então, eu venho aqui, ó, 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. 7, 8, 9, 10, 10. Vou colocando aqui para eu não ir me confundindo. E agora aqui eu tenho 6 mais 7. 6 mais 7, quanto é que é 6 mais 7? 6 e 6, 12, com mais um do 7, 13. Pronto, então eu tenho 10 mais 13, que eu já sei que dá 23. Pronto.
O perímetro deste espaço aqui é de 23 metros, ok. Agora, suponhamos, vou fazer aqui uma situação rápida e básica de problema para você. Suponhamos que eu precise cercar este terreno aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é exatamente isso que nós acabamos de fazer. Saber qual é o perímetro dele, já sabemos. Fizemos a medição dos lados, de todas as laterais, fizemos a soma dessas medições e descobrimos o perímetro, que é o contorno dele. Mas só que se eu usar apenas uma fileirinha de arame, apenas uma voltinha de arame, vai ficar ou baixo demais ou vai ficar um vagão aqui no meio que vai dar para os animais entrarem no meu terreno e eu não estou querendo isso. Então, eu tomei uma decisão, fiz todas as medições e eu tomei uma decisão que eu vou precisar de usar 4 fileirinhas, ou seja, 4 voltas de arame. 4 voltas de arame eu terei que me utilizar aqui. Se eu vou me utilizar 4 voltas de arame, eu já sei qual é o perímetro dele, que é 23 metros, então será 23 vezes 4. Então, vejam, para eu resolver situações, problemas, eu só preciso ser a dona do problema, entrar neste problema. Então, quando eu faço essa análise desse problema, separando os dados, analisando esses dados um por um, dividindo esse problema e chegando a operação que eu vou me utilizar, pronto, eu já resolvi o problema. Então, para resolução de problema, pensem isso. Eu vou postar um outro vídeo muito mais dinâmico sobre resolução de problemas, e aí a gente não terá nenhum problema. A resolução de problemas nós